Olá, meninas, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que estejam todas bem. Bem-vindas a esse vídeo onde vou estar trazendo para vocês um pouquinho da minha rotina, do lar, cuidando da família, da casa e também aproveitar o momento para trazer uma reflexão na palavra do nosso Deus. Amadas, por vezes, o Senhor nos surpreende em nossas vidas, não é verdade? Trazendo milagres de situações que pareciam impossíveis. É como diz em sua palavra, momentos que ele nos fala: nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai quietos e vede o livramento do Senhor. E é bem dessa forma que ele se movimenta. Todas nós, creio que podemos dizer que já vivemos momentos assim em nossas vidas. E isso é maravilhoso mesmo. Mas, amadas, meditando na palavra do Senhor, eu estava aqui refletindo que também há outros tantos momentos em que Deus nos convida a agir, momentos em que o céu já liberou o milagre, mas aguarda a nossa vez de dar o nosso passo. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre fazer a nossa parte, sobre nos movimentar em direção ao propósito que Deus tem para nós, usando os recursos que Ele mesmo já depositou em nossas mãos. Porque às vezes, amadas, aguardamos pelo cumprimento de uma promessa feita por Deus com fé, mas não buscamos orar para ter o discernimento nele, de saber se é ele que vai se movimentar e agir, ou se nesse processo há responsabilidades que cabem a nós e quais são elas. Essas orações, amadas, essas conversas com Deus, essa conexão, essa parceria que criamos com Ele é muito importante para vencermos o processo, pois algo que sempre falo e gosto de refletir: o Senhor não fará tudo aquilo que nos cabe fazer. Vocês se lembram da oração do rei Ezequias, onde ele estava muito doente e o próprio profeta do Senhor falou para ele que essa doença ele ia morrer. Mas Ezequias vira para a parede em sua cama e chora aos pés do Senhor e clama ao Senhor pedindo pela cura, pelo milagre. E o Senhor ouve a oração dele. O profeta, quando estava indo embora já, o Senhor manda ele voltar e Isaías diz para ele: o Senhor vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Mas, amadas, o interessante nessa passagem é a gente observar que, apesar de Deus estar declarando um milagre na vida de Ezequias, ele não foi curado no mesmo momento. O Senhor podia, na mesma hora, ter sarado aquela chaga terrível que ele estava. E muitas das vezes o Senhor age dessa forma. Mas naquelas circunstâncias, o Senhor orientou ao profeta que dissesse para ele usar uma pasta de figos sobre ali a chaga, sobre aquela ferida, para que ele recebesse então de fato a cura. Percebe, amadas? O Senhor determinou um milagre na vida dele, mas para ele tomar posse desse milagre, ele precisou usar uma pasta de figos, usar um medicamento. E é sobre isso que estou falando nesse vídeo. Às vezes, amadas, os céus vai se mover, o Senhor vai fazer tudo. Mas às vezes o Senhor vai nos dar recursos para que nós possamos trabalhar em parceria com Ele para tomarmos posse da nossa vitória, para vivermos o milagre que tanto ansiamos. Vamos refletir aqui também na passagem da viúva e o azeite. A palavra de Deus vai nos contar que ela era uma mulher, amadas, que estava desesperada porque ela estava com muitas dívidas e os credores não saíam da porta dela
e começaram a ameaçar que se ela não pagasse aquelas contas, eles iam levar os 2 filhos dela como escravo. Então, no auge dos seus desesperos, se vendo sem saída, ela recorreu até o profeta Eliseu. E a direção que Deus deu ao profeta foi uma pergunta para ela. Ele lhe disse: "O que é que você tem em casa?" E, amadas, ela não tinha nada e ela mesma responde: "Eu não tenho nada, meu Senhor." Então Deus faz ela se lembrar e ela diz: "A não ser uma pequena botija com um pouco de azeite." E a palavra de Deus vai nos mostrar que foi a partir daquilo que ela já possuía, a partir dessa pouquinha quantidade de azeite, que o milagre aconteceu na vida dela. Pois, direcionado pelo Senhor, o profeta orientou que ela fosse para casa, pegasse muitas vasilhas emprestadas com os vizinhos dela ali e derramasse aquela pequena quantidade do azeite nessas vasilhas, começasse a derramar. E, amadas, Deus multiplicou o que estava diante dela. O azeite foi jorrando, jorrando, enquanto tinha vasilhas, o azeite jorrava. E ela teve tanta quantidade de azeite em casa que com esse azeite ela vendeu e o lucro que deu para ela pagar suas dívidas e ainda viver do resto com os seus filhos. Mas, amadas, esse milagre só aconteceu depois que ela se moveu, depois que ela obedeceu, depois que ela pediu as vasilhas e começou a agir. E às vezes o mesmo acontece conosco. Ficamos desanimadas, achando que nossa oração não está sendo ouvida, quando o Senhor mesmo está dizendo para nós: "Filha, se movimenta. Eu já te dei o que você precisa para começar." E às vezes é isso que acontece. A gente fica tão desanimada, tão desesperada, achando que não tem saída. Mas o recurso que a gente precisa para dar o pontapé inicial, para resolver a situação, já está ali, bem diante de nós, e não estamos conseguindo enxergar. Por isso a importância da oração, amadas. Por isso precisamos clamar por discernimento, pedindo a direção do nosso Deus. E às vezes, como aconteceu com Moisés, o Senhor fará conosco. Ele simplesmente vai nos dizer: "Olha para esse cajado que eu já depositei em suas mãos." Amém, amadas? Fiquem com essa reflexão e até o próximo vídeo, se Deus quiser.